Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jack Brandão e vamos hoje dar continuidade à nossa aula de gramática. Lembrando que vamos continuar o nosso papo sobre a questão da fonologia. É muito importante que vocês atentem a esses conceitos de modo especial. Por quê? Porque tais conceitos que nós vamos trabalhar hoje caem sempre nos benditos concursos que muitos de vocês prestam ou vão prestar algum dia. Então, muita atenção aqui, ok? Mais uma vez eu digo, não pensem que as palavras que nós vamos empregar, que os nossos exercícios sejam, entre aspas, bobinhos. São esses exercícios bobinhos, são esses conceitos que muitos acreditam serem bobinhos, é que vão fazer a grande diferença entre um grande profissional e um profissional não tão grande assim. Entre aquele que pode passar num determinado concurso e aqueles que não passam nunca, por mais que tentem. Ok? Vamos comigo, pessoal. Bom, o primeiro conceito que eu quero trabalhar com vocês nesta aula é o conceito de ortoépia. Nossa, palavra complicada, mas olhem bem aí. O que é a ortoépia? É a parte da fonologia que trata da correta produção oral das palavras. Muitos de vocês devem ter ouvido algumas pessoas falarem advogado, beneficiente e aí vai. Pessoal, entre nós, na linguagem comum, isso pode ocorrer e ocorre muitas vezes. É óbvio que uma coisa que é muito importante que eu quero falar para vocês aqui, e que fique bem claro o que eu vou dizer. Existem pessoas que não tiveram acesso à escolaridade. Então, eu não posso dizer que essa pessoa fale certo ou fale errado. Ela fala do seu jeito. Porque qual é a importância da língua? É a comunicação. Então, a partir do momento que eu me comunico, que eu consigo me comunicar. O que é uma comunicação? A comunicação é quando um emissor envia uma mensagem para um receptor falando de um referente, falando de alguma coisa. Se esse trio correspondente, ele consegue atingir o objetivo, ou seja, se o emissor consegue chegar ao receptor, acabou, houve comunicação. Então, é muito importante nós pensarmos isso e nós lembrarmos disso. Outra coisa que eu quero colocar aqui para vocês, de modo especial nesta aula. Não existe um padrão correto. É duro ouvir isso, mas é verdade. Não há um padrão certo, mais certo ou correto, não. Existem padrões na língua portuguesa. Então, o que nós estamos estudando aqui, o que é indispensável para que vocês passem num vestibular, para que vocês passem num concurso, para que vocês sejam um ótimo profissional na área do direito de modo especial, é o padrão culto. Não quer dizer que esse padrão seja melhor do que o outro, não. É um padrão. Como eu disse na aula passada, em Portugal, por exemplo, que eles são os donos, entre aspas, da língua, não esqueça, não existe padrão culto, existe a língua. Para eles, aquilo que nós chamamos de padrão culto é a linguagem corrente. Para nós, não. Ok? Então, que fique um pouco claro isso. Vamos lá. Eu vou dar alguns exemplos de palavras que suscitam dúvidas. Olhem aí. Advogado, beneficente, cérebro. Sim, cérebro. Tem muitas pessoas que falam cérebro. Ok? Estupro, não estrupo. Lagartixa. Mortadela. Mortadela. Cuidado. Existem essas palavras que eu estou passando foram escolhidas a dedo. Por que escolhidas a dedo? Porque por meio dessas palavras nós sabemos a que classe social a pessoa pertence. É triste falar isso, mas é uma realidade. Porque a língua, ela tem esse poder de exclusão. Mas, enfim, nós estamos aqui para tentar cortar isso. Por mais que para nós mortadela soe feio, não existe mortandela, ok? Próprio.
aleijar, cabeleireiro, cuspe, filantropo, lagarto. O que eu escuto de gente falando largato? Privilégio, não privilégio. Reivindicar, bandeja, caranguejo, disenteria, frustração, mendigo, problema. Olha aí outra palavra, não problema, salsicha. Então, essas palavras, pessoal, elas demandam conhecimento e elas, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês não querem errar mais? Leiam várias vezes essas palavras em voz alta. Lembrem, as palavras são música. Vocês já devem ter reparado que quando você está na escola, você estava na escola ou quando você está na faculdade, muitas vezes você fica com dúvida. Caramba, como é que escreve tal palavra? O que nós fazemos normalmente? Nós escrevemos. Por quê? Ao escrever, não esqueçam, a nossa memória é um pouco fotográfica. Se nós lermos também, ou se nós temos o hábito de leitura, ao escrever, nós vamos ver se ela está certa ou errada. O mesmo serve para o som. Cada palavra tem uma musicalidade. Então é importante que você faça esse exercício oral de repetição, a ponto de você, ao ouvir a palavra errada ou fora do padrão culto, você, opa, essa palavra não é assim que se fale. Não para corrigir o amigo, não para tirar sarro do outro, mas para que você saiba que essa palavra, na linguagem culta, ela é emitida, esse som é emitido de uma forma diferente do que muitas pessoas fazem. Ok? Vamos continuar. Além da ortoépia, nós temos também uma outra palavrinha estranha. Olhem aí, a prosódia. O que é a prosódia? É a parte da fonologia que fixa a posição correta da sílaba tônica em uma palavra. A aula passada eu falei para vocês da palavra ibero. Muitas pessoas falam, chamam, usam essa palavra de uma forma incorreta, segundo o padrão culto. Elas falam íbero. Então nós temos um erro de prosódia, ou como eu falei ontem, nós temos uma silabada. Agora vamos prestar atenção aqui. Quanto à tonicidade, o que é a tonicidade? Qual é a sílaba tônica de uma palavra? As palavras em língua portuguesa podem ser divididas em, olhem aí, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Por mais incrível que possa parecer, eu sinto uma grande dificuldade de muitas pessoas em entender o que é isso, o que é uma palavra oxítona, o que é uma palavra paroxítona e o que é uma palavra proparoxítona. Você não precisa ter vergonha de ter passado por isso. Vamos prestar atenção. O que é uma palavra oxítona? A palavra oxítona é aquela palavra cujo final é tônico, ou seja, a última sílaba é tônica. Olhem os exemplos. Nobel, sutil, novel, ureter, condor, ruim, mister. Vocês devem ter reparado que algumas dessas palavras nós temos o hábito de pronunciar errado. Então, essa é a forma, segundo o padrão culto, segundo a prosódia, de pronúncia, ok? Vamos ver as palavras paroxítonas. As palavras paroxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a penúltima sílaba. Ok? Então nós contamos a última e a penúltima. Olhem os exemplos. Austero, avaro, cartomancia, ciclope, filantropo, gratuito, ibero, pudico, recorde,
Cuidado com essa palavra. Me irrita profundamente uma emissora de televisão, a maior do Brasil, que busca tacar na cabeça dos brasileiros que essa palavra é proparoxítona. Record. Record é inglês, não é português. A palavra correta, a prosódia correta dessa palavra em língua portuguesa é recorde, ok? Outra palavra, rubrica. Não existe a palavra rúbrica. Todas as pessoas que eu conheço falam rúbrica. Cuidado, isso é um erro de prosódia, tá bom? Então, nós temos a palavra, a última sílaba e a penúltima sílaba. Não importa que a penúltima sílaba seja o início da sílaba, ok? Como nós vimos aqui, algumas palavras, tá bom? Como cama, cama. A mais forte é c, não ma. Então, uma palavra paroxítona, tá bom? Por último, nós temos as chamadas palavras proparoxítonas. O que é uma palavra proparoxítona? É aquela cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Lembrem, última, penúltima, antepenúltima. Tudo bem? Então vamos a alguns exemplos aqui. Aerólito, bávaro, ímprobo, ínterim, ômega, crisântemo. Ok? Pessoal, na boa, é muito importante saber isso. É muito importante. Nós vamos ver o porquê. Por mais bobo que pareça, eu volto a dizer para vocês, eu tive muitos alunos na universidade que não conseguiam compreender isso. E isso é extremamente sério. E eu não digo só de turmas de letras, eu não digo só de turmas de pedagogia, como eu digo de turmas de direito, que eu dei aula durante muito tempo para o pessoal do direito. Ok? Vamos continuar. Lembrando, nós temos algumas palavras que elas podem suscitar algumas dúvidas. Por quê? Porque elas são muito parecidas na escrita, como elas são muito parecidas no som, na sonoridade. Então nós temos algumas palavras chamadas parônimas ou homônimas. Então vamos ver a diferença. Olhem aí. O que são palavras parônimas? São palavras parecidas na grafia e na pronúncia, mas com significados diferentes. Então vamos lá. Uma palavra parônima, ela é parecida na grafia, ou seja, como se escreve e como se fala, mas elas têm significados diferentes. Olhem uns exemplos aí, pessoal. Deferir, diferir. Não parecem? Elas se parecem, o som é parecido, mas olhem a grafia. Uma é com E, outra é com I. Deferir. O que é deferir? Quem trabalha com o direito vai usar muito essa palavra. O que é deferir? Quando o juiz defere, é aceitar, é conceder algo. O que é diferir? É diferenciar, é discordar. Reparem, uma letra, um fonema, uma vogal diferente e por aí muda completamente o contexto. Se você, numa inicial, se você num laudo qualquer que fizer, errar essas duas letras, você pode levar o seu cliente para a cadeia. Você pode perder uma causa. É muito importante, por isso que nós temos de pensar que no direito, essas palavras, o conhecimento dessas palavras é imprescindível, ok? Vamos outra palavra. Discriminar. É diferente de discriminar. Discriminar é absolver. É dizer que não há mais crime para determinada pessoa. O que é discriminar? É separar, é distinguir. É muito diferente. São palavras parônimas. Outro exemplo. Emergir.
imergir. Imergir. Emergir é subir à superfície. Você está sob a água, você está nadando, então você emerge, você sai. Ou você imerge, você mergulha. Então é importante que nós saibamos isso, ok? Outros exemplos aí, vejam aí. Eminente, iminente, flagrante, fragrante, infringir, infligir, mandado. Então vamos prestar atenção a essas palavras. Eminente, com E, é uma pessoa ilustre, é uma pessoa importante. Iminente é o que vai acontecer a seguir. Cuidado com essa palavra. Então, iminente é o que vem. Ok? Flagrante é o ato. O fulano foi preso em flagrante, quando ele comete o ato ilícito, quando ele comete qualquer ilícito. Fragrante, fragrância é aquilo que vem de cheiro, ok? Infringir, desrespeitar. Infligir, aplicar. Então, quem infringe a lei está desrespeitando a lei. Quem inflige a pena é o juiz. Ele aplica a pena. Mandado é uma ordem judicial. Não vão escrever mandato, que é o quê? O tempo de ocupação num cargo. Um presidente no Brasil tem um mandato de 4 anos. Ok? Outras palavrinhas. Vejam aí. Ratificar. Retificar. Sortir. Surtir. Vultoso. Vultuoso. Repararam? Ratificar. Confirmar. O juiz ratifica a sentença. Ele confirma a sentença. Retificar. Corrigir. Então ele retifica. Ele viu que havia sido imputado pena. Sortir. Abastecer. Então quando você abastece a sua casa. Surtir. É aquilo que causa um efeito. Vultoso é volumoso, diferente de vultuoso, que é inchado. Ok? Bom, vamos agora para as palavras homônimas. Prestem bem atenção. Homo, significa o quê? Igual. Então, o que são palavras homônimas? São palavras que apresentam o mesmo som ou a mesma forma, mas possuem significados diferentes. Prestem muita atenção aqui. Então vamos lá. Olhem lá. A palavra acento com C e a palavra acento com 2 S's, que nós já havíamos usado. O acento com C é um sinal gráfico. Acento gráfico. Nós temos o tio, nós temos o acento circunflexo, ok? Acento com 2 S's é o local para sentar, a cadeira, um banco. Tá legal? Apressar com C cedilha. Apressar vem de que palavra? Preço. Então, o que é apressar com C cedilha? Colocar o preço, dar o preço em alguma coisa. Apressar com 2 S's é o quê? Acelerar, dar pressa, fazer com que a pessoa corra, ande mais rápido. Ok? Caçar com C cedilha. É capturar. Eu vou fazer uma caçada. Eu vou caçar um animal. Caçar com 2 S's. Cuidado aqui com essa diferença. É anular. Então, o mandato é caçado. Ok? Outras palavras aí. Vejam aí. Cela com C cedilha e cela com S. Cela com C cedilha é um pequeno quarto. A cela dos monges. Os monges não têm quarto, eles têm celas. Porque é pequeno, porque é austero. Cela com S
é um arreio, a sela do cavalo. Censo com S, perdoe-me, censo com C e censo com S. O que é censo com C? É a contagem, o censo do IBGE, por exemplo. Vamos fazer a contagem da população do Brasil. Censo com S é o juízo. Espiar com S é olhar, é ver. O menino espia a menina. Expiar com X é pagar uma culpa. Então Jesus expiou os pecados da humanidade. Extrato com X é um fragmento, é um resumo. O extrato bancário, por exemplo. O extrato com S é uma camada de rocha. Tudo bem? Vamos para mais alguns exemplos aí, ó. Essas são palavras que nós temos de prestar muita atenção. Incipiente com C e incipiente com S. Incipiente com C é quem está iniciando. Incipiente com S é uma pessoa ignorante, uma pessoa que não tem conhecimento. Cuidado com essas duas palavras, hein? Cessão com 2 S's, com C e com 2 S's, é o ato de ceder, palavras que vocês vão usar muito no direito. Cessão, S mais 2 S's, é um tempo de duração. A sessão do Supremo durou 4 horas, por exemplo. O tempo de duração, né? A sessão. Sessão com C cedilha, S C cedilha. Ou pode ser usado também como secção em alguns locais, como em Portugal. É um setor, é a parte. Olhem lá, empoçar com C cedilha. Formar poças. Não existe a palavra poça. Poça é verbo. Aquele fragmento de água, fragmento não, aquela porção de água na rua, na calçada, é uma poça de água, não uma poça, tá bom? Então, empoçar. Então, é formar poças. Empoçar com 2 S's é o quê? Tomar posse. O Congresso, os novos deputados foram empossados, tomaram posse. Passo, com C cedilha, é um palácio. Passo, com 2 S's, é o movimento das pernas. Vocês viram, pessoal? Há muitas palavras homófonas. Então, escreve muitas vezes de formas diferentes, mas o mesmo som. Deve-se muito atentar a essas palavras, pessoal. Muito cuidado com essas palavras. Essas são aquelas palavras, muitas vezes, que são pegadinhas, de modo especial em concurso. No concurso há muitas pegadinhas. Então, é aquilo que eu volto a dizer. Neste caso, por elas terem o mesmo som, não basta simplesmente eu ficar repetindo a palavra diante de um espelho. Por exemplo, como eu havia dito nas palavras parônimas. Por quê? Por terem o mesmo som. Ok? Então, no caso das homófonas, o melhor que tem a fazer, por mais incrível que possa parecer, e por mais pré-histórico que possa parecer o que eu vou dizer, pessoal, é escrever as palavras. Falando sério, é escrever as palavras e não precisa nem falar o significado. Escreva a palavra e fale em voz alta o significado. Escreva a palavra e fale em voz alta, para não ficar repetindo 1000 coisas. Não tem outra forma, pessoal. Lembre aquilo que eu havia dito. A memória é meio fotográfica. Então, quanto mais sentidos nós usarmos para aprendermos uma determinada coisa, mais vai fixar essa coisa aí. Tá bom? Bom, agora vamos dar prosseguimento. Nós já havíamos falado isso, mas nós vamos agora demonstrar a questão das sílabas. Olhem aí, pessoal. O que é uma sílaba? Sílaba é um conjunto de um ou mais fonemas que se apoiam em uma única vogal. Então, lembrem bem, toda sílaba ela tem como núcleo uma vogal. Não existe na língua portuguesa nenhuma sílaba sem vogal. Olhem os exemplos.
sentimentalidades. Reparem, cada sílaba tem uma vogal e cada uma é o núcleo dessa vogal. Pronunciada, intensidade, juiz, ser. Então, ok? Ficou claro? Agora é muito importante nós sabermos o que é então uma sílaba. É uma única postação de voz. Então, quando eu tenho uma única postação de voz, que sai de uma forma só, que tem significado, é uma sílaba. Então eu digo sentimentalidade. É diferente, por exemplo, de s, n, que são o quê? Fonemas puros. Então, esses fonemas, eles se juntam e nós soltamos numa única postação de voz, ok? Pronunciada. Reparem que eu coloquei aí palavras extremamente grandes e que foram diminuindo até chegar à palavra ser. Então nós temos uma única postação de voz, que é a palavra ser, e tem um significado extremamente profundo. Entenderam? Então a sílaba é mais do que uma impostação de voz única, ela também carrega significados, ok? Agora vamos continuar a falar sobre a questão da tonicidade das palavras. Isso nós estamos falando, já falamos na aula passada de uma forma en passant, já começamos a falar alguma coisa aqui, mas nós vamos agora demonstrar isso. Olhem bem aí. Quanto à tonicidade das palavras, as palavras em língua portuguesa, ou na grande maioria das palavras, elas podem ser tônicas, elas podem, ou átonas, as sílabas, perdoe-me, as sílabas das palavras podem ser sílabas tônicas ou sílabas átonas. Na língua portuguesa, nós temos, por exemplo, em cada palavra uma sílaba tônica sempre. Outra coisa que é importante nós lembrarmos, na língua portuguesa, as vogais, elas sempre têm o mesmo tempo de duração. Elas são sempre a mesma duração. Por que isso é importante falar? Porque existem línguas, como o latim, como o grego, até como o inglês, em que como o alemão também, em que há sílabas longas e sílabas breves. Em português nós não temos isso. Então, o tempo de duração das vogais são sempre os mesmos. Então, nós vamos ver que as palavras em língua portuguesa, elas vão ser uma sílaba tônica, uma sílaba átona, uma sílaba átona, uma sílaba átona, uma sílaba tônica, uma sílaba átona, uma sílaba tônica, uma sílaba átona, uma sílaba átona. Então, sempre nós vamos ter uma sílaba tônica, ok? Em cada palavra. E uma sílaba átona ou não. Então, prestem muita atenção. O que é uma sílaba tônica? Eu estou falando de tônica, só que as pessoas muitas vezes dizem, o que é isso? Lembre, tônico significa forte. Átono significa fraco. Então, olhem aí, ó. Sílaba tônica é aquela articulada com mais intensidade. Agora, cuidado! Não é porque a sílaba é tônica que ela vai levar acento gráfico. Isso é um erro. Isso é muito importante nós sabermos. Nós temos dois tipos de acento. O acento gráfico e o acento prosódico. Nunca ouvi falar nisso, Jack. Tudo bem, o Jack está aqui para falar isso. Acento gráfico é aquele que nós já havíamos visto. Olhem aí embaixo. Café. Acento gráfico. Mantém. Acento gráfico. Agora, olhem lá. Cama. Cama. O can é o quê? A sílaba tônica. Não tem acento. Mas é um acento prosódico. Porque a prosódia nos indica que ela é a sílaba forte. Colar.
não tem acento gráfico, mas nós sabemos que lar é o acento, é a sílaba tônica, porque nós temos de uma forma e de outra aquele que nós chamamos de acento prosódico, ok? E o que é uma sílaba átona? É a sílaba com menor intensidade. Então vamos lá de novo. Café, café, cama. Não, é cama, não é cama. É colar, não é colar. É mantém, não é mantém. Vocês repararam? Então é muito importante a gente pensar nisso. Ainda bem que a nossa língua nós perdemos muitos acentos gráficos. Havia muitas palavras que eram acentuadas graficamente. Em 1971, se não me falha a memória, bom, não me falha a memória porque eu não era dessa época, mas, bom, eu era dessa época, mas eu era muito pequenininho. Então houve um acordo ortográfico no Brasil em que grande parte dos acentos gráficos foram abolidos. Não dos acentos gráficos, mas de palavras que eram acentuadas. Houve um corte geral, vamos dizer assim. E nós tivemos o acordo de 98 que mudou muita coisa também. Nós vamos ver isso depois. Ok? Antes, então, de dar prosseguimento, vamos verificar se realmente vocês entenderam, ok? Olhem lá, verificando aquilo que você aprendeu, ok? Então, vamos lá. Dividir em sílabas as palavras, classificando os seus vocábulos. Olhem lá, prestem atenção. Chora, chora. É uma palavra de sílaba, ou nós temos um dissílabo. Abobrinha, manso, bicicleta, aprende, sombra, depósito, enobrece. Ok? Bom, vamos lá. Um tempinho para vocês fazerem. Vamos lá? Podem começar. Muito bom, eu tenho certeza que vocês devem ter acertado tudo, ok? Bom, a nossa aula fica por hoje, por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido e apreendido muito desta aula, ok? Vamos lá para a próxima. Não esqueçam, vocês vão ter acesso às respostas deste exercício. Eu espero vocês na próxima aula. Valeu, tchau para todos.